Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como os médicos conseguem ganhar milhares de euros em cirurgias adicionais. O caso foi denunciado pela TV e em causa está um médico dermatologista do Santa Maria que terá ganho 51 mil euros num só dia de trabalho adicional, mais de 400 mil em 10 sábados. A Ordem dos Médicos já pediu explicações ao hospital. O caso deste médico dermatologista do Hospital de Santa Maria veio pôr em evidência as falhas do SIGIC, o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. O caso já está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeita de fraude, mas outros casos há em que os médicos estarão a explorar as falhas do sistema para fazerem muito dinheiro e sem cometerem qualquer ilegalidade. Como é que isto acontece e como estão os médicos a contornar o sistema sem que os hospitais deem por isso? Vou falar com Tiago Queiro, jornalista da secção de Sociedade do Observador que acompanha a área da saúde. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 28 de maio. Bem-vindo, Tiago. Olá, João. Nos últimos dias temos ouvido falar muito, outra vez, no SIGIC, o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. Ora, o que é isto e quando é que foi criado? Olha, o SIGIC é um programa de recuperação de cirurgias em atraso. Foi criado há mais de 20 anos, em 2004. Entretanto, já teve vários formatos, várias formulações. Atualmente, e no sistema atual, as equipas médicas que fazem estas cirurgias fora do horário normal podem receber entre 55% e 75% do valor dessa cirurgia. Isto pode parecer confuso, mas processa-se assim. O Ministério da Saúde, através de um organismo que se chama ACSS, que é um braço do Ministério da Saúde, paga aos hospitais por cada cirurgia que os hospitais façam. Se essa cirurgia for realizada de forma extraordinária, fora do horário normal dos profissionais, digamos assim, o hospital pode distribuir parte do valor que recebe pela equipa que realiza esse procedimento. Portanto, há aqui, pode haver aqui uma diferença grande de valores pagos por cirurgias feitas nesse período normal em relação a cirurgias realizadas no chamado período adicional, não é isso? Sim, exatamente. A diferença é grande porque no horário normal os médicos não recebem nenhum valor extra por essas cirurgias, recebem apenas o valor hora que lhes é devido pelo seu trabalho. Todas estas cirurgias obedecem depois a algo que também temos ouvido falar muito nos últimos dias, que é um sistema de codificação, não é? Como é que funciona este processo de codificação clínica? Exato. Todas as cirurgias que são realizadas pelo SIGIC, por este tal sistema de recuperação de cirurgias em atraso, têm de ser inseridas num sistema que depois as vai codificar. Este processo de codificação clínica é complexo. Para termos uma ideia, existem mais de 70 mil códigos de codificação. O que acontece é que o médico introduz uma série de elementos no sistema, são elementos que estão relacionados com a cirurgia, o tipo de procedimento, informações do doente, doenças que o doente tenha, etc. E depois, com essas informações, o sistema vai gerar um chamado GDH, que é uma espécie de código a que depois vai corresponder um pagamento. Para se poder codificar é necessário um curso específico e por isso há poucos médicos com esta competência. O que acontece é que geralmente os hospitais têm médicos dedicados apenas a esta tarefa, que validam as codificações dos colegas e principalmente aquelas que têm valores mais elevados. Há casos até de médicos que vêm de outros hospitais de propósito para fazer estas codificações. No caso do Santa Maria, o médico dermatologista que terá ganho os tais 400 mil euros em 10 sábados
neste caso houve aqui várias irregularidades, ou terão existido várias irregularidades, porque primeiro os procedimentos não corresponderam aos que foram realmente feitos, e segundo, esses procedimentos foram validados por ele próprio, pelo próprio médico. Exato. O que não é uma boa prática. E em que áreas é que essa codificação de um procedimento como cirurgia pode, enfim, ser mais duvidosa ou mais questionável? As áreas em que há mais cirurgias adicionais e em que as equipas cirúrgicas, nomeadamente os médicos, mais ganham, elas são a oftalmologia, a dermatologia, a ortopedia e a anestesia. São áreas em que existe uma elevada procura por cuidados no SNS. Sim. E em que os recursos humanos são mais escassos e, portanto, há mais cirurgias. No caso da oftalmologia, e era disso que falavas, há casos de procedimentos que são relativamente simples, que são muito realizados no SNS e que noutros países já não são considerados sequer cirurgias, mas que em Portugal se continuam a pagar de forma extraordinária como tal. Todo este debate surgiu agora por causa deste caso que já referiste aí, revelado inicialmente pela TVI e pela CNN Portugal, de um dermatologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que só num sábado ganhou mais de 50 mil euros e durante o ano 2024 somou cerca de 400 mil euros em trabalho adicional. Recorda-nos também o que é que estará aqui em causa. Neste caso, estaremos perante uma situação de fraude? Sim. Neste caso estaremos a falar de facto de fraude, uma vez que este médico dermatologista, Miguel Alpalhão, 33 anos, registou os procedimentos que fez de forma incorreta, alegadamente para gerar mais ganhos. Os procedimentos que ele fez, que foram, para simplificar, a extração de sinais e lesões na pele, entram no grupo da chamada pequena cirurgia e não são pagos através do SIGIC, que geralmente não são pagos desta forma. Acontece que este médico classificou estes procedimentos como cirurgia de ambulatório, que é um tipo de procedimento diferente e que é pago de forma muito melhor e através do SIGIC. E para além disso, e segundo o responsável da Ordem dos Médicos, que é especialista nesta área da codificação e que analisou a documentação deste caso, o médico classificou os procedimentos que fez no nível 2 de severidade, há 4 níveis de severidade, quando estes deviam ser classificados no nível 1. Isto permitiu-lhe também ganhar muito mais dinheiro com estes procedimentos. E este é um caso único ou há registro de outros casos de médicos a ganharem muito dinheiro com as cirurgias adicionais? Aqui é preciso distinguir duas situações. Segundo este especialista em codificação da Ordem dos Médicos, Fernando Lopes, estas situações de adulteração do tipo de cirurgias são frequentes. Ou seja, os médicos perceberam, já há vários anos, como é que poderiam contornar o sistema e aumentar os ganhos com o SIGIC. E depois existem as situações em que os médicos, de forma legal, e por fazerem muitos procedimentos todos os meses, conseguem ganhar entre 20 e 30 mil euros por mês por causa destas cirurgias adicionais. Já regressamos à conversa com Tiago Queiro, jornalista do Observador que acompanha a área da saúde. Na segunda parte vamos tentar perceber como é que há médicos que conseguem contornar o sistema e ganhar milhares de euros adicionais com cirurgias. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. O teu pai não faz ideia do que é fazer contas, caraças. Contas ao fim do mês! Mas o que é que tu queres que eu faça, então? Pedro, quem é que te deu o meu número? Não interessa, passa-lhe o telefone. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Beatriz Godinho e a minha, Sara Matos. Episódio 2. Amor às cegas. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Tiago Queiro. Que tipo de ineficiências do sistema é que alguns médicos estão então a explorar para conseguirem quantias elevadas?
Sim, são ineficiências de vários tipos. Por exemplo, há médicos que trabalham propositadamente no SNS a tempo parcial, fazem, por exemplo, 20 horas por semana, para depois, em horário extra, fazerem estas cirurgias adicionais que lhes permitem ganhar muito mais do que ganhariam se estivessem num horário normal de 40 horas. Isto também acontece com os tarefeiros nas urgências, por exemplo. E depois há equipas que apresentam maior produtividade neste tal horário adicional do que no horário normal, o que significa também mais cirurgias realizadas neste modelo do SIGIC e mais ganhos. E há ainda uma outra ineficiência importante, que é denunciada também pelos gestores hospitalares e que é a desadequada classificação de alguns atos como cirurgias. Estamos a falar de procedimentos simples na área da oftalmologia, da dermatologia, e que são feitos em grande número e bem pagos. Mas os hospitais não têm forma de controlar ou de auditar estas situações? Os hospitais deveriam ter formas de controlar estas situações, deveriam ter mecanismos de controlo ou de auditoria robustos que permitissem detectar situações de abuso, mas isso nem sempre acontece, como vimos agora com este caso de Santa Maria. O que acontece é que cada hospital tem as suas próprias normas de fiscalização e também faltam recursos nesta área aos hospitais. O que os gestores hospitalares pedem à direção executiva do SNS é que construa uma espécie de manual de boas práticas que seja uniforme para todos os hospitais do SNS e que permita uma maior regulação desta área. Depois há aqui uma questão também importante dentro da classe, é que estas situações geram também grandes desigualdades entre os médicos, certo? Exatamente. Há cada vez mais médicos a ganharem estas elevadas quantias com o SIGIC, também porque a produção cirúrgica do SNS tem aumentado, tem sido cada vez maior, tem havido uma grande aposta também na recuperação das listas de espera e de facto estas desigualdades entre os médicos estão a gerar mal-estar em alguns serviços, porque há médicos que acabam por ganhar muito mais do que outros que estão ao lado deles, que trabalham ao lado deles. Claro que o SIGIC é visto quase como um complemento salarial em muitos casos, que permite suprir os vencimentos que são baixos e que são oferecidos no SNS, como sabemos. Ou seja, estes pagamentos extra acabam por ser também uma forma de os médicos ficarem no SNS e de o SNS os reter, impedindo-os de sair para o privado. Obrigado, Tiago. Obrigado, João. Tiago Queiro é jornalista do Observador, especialista na área da saúde. A terminar, 3 notas para ter em conta esta quarta-feira. Termina hoje a contagem dos votos da imigração. Vão contribuir com mais 4 deputados para a Assembleia da República. Os resultados finais podem tornar o Chega na segunda força política. E acaba também hoje o prazo para a REN, Redes Energéticas Nacionais, entregar o relatório sobre o apagão de 28 de abril. O prazo já tinha sido prolongado para permitir à REN recolher mais informação à qual não tinha tido ainda acesso. O presidente ucraniano reúne-se esta quarta-feira com o chanceler alemão. Em cima da mesa estará um novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, bem como o possível envio de mais armas para a Ucrânia. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos ainda um som retirado da TVI. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.